vontade do teu filho, Pai querido, que vai vir agora trazer a tua palavra, Pai querido. Pai, usa teu filho, Pai querido. Pai, que ele venha trazer nada dele, Pai querido. Usa teu filho fortemente, Pai, Senhor amado, para trazer a palavra ao nosso coração. Pai, que a gente venha estar com o nosso coração limpo, Pai querido, para receber a tua palavra, Pai querido. Abençoa teu filho em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. É uma honra para nós podermos estar retornando a esta casa de oração. Que Deus venha continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe a vida do nosso pastor Walter. Uma honra, tá, pastor? Obrigado. Prazer, meu. Pelo convite. Eu peço perdão pelo horário que nós chegamos. Na verdade, eu já estava aqui na Sorocaba já há 8 horas. Só que eu acho que está um negócio de Black Friday por aí. Para pegar o Uber está terrível. E aí meu carro quebrou quando eu cheguei de frente para a delegacia. Só Jesus. Mas nós chegamos. Deus é bom. Queridos, pastor Basílio, Deus abençoe. Uma honra estar. Pastor Jean, obrigado, uma honra estar. Tamo junto. Queridos, sem perda de tempo, Mateus capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 13. Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Os irmãos que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, só olhar ali no telão, né? Deus é bom. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Está escrito: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você diz amém por isso? Amém. Queridos, de uma maneira rápida, sucinta, não tem porquê de nós estendermos, mas permita-me fazer uma introdução bem básica para que você entenda o que o céu tem reservado para nós. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e até mesmo João, você percebe que cada um deles tem o seu ponto de vista acerca da pessoa do Cristo. Bem verdade que é que Mateus escreve para uma classe de pessoas, Marcos escreve para outra, Lucas para outra e João para outra. Quando a gente vai ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos, a gente percebe que Marcos ele não é muito preocupado em falar acerca de Jesus como Mateus, Lucas e João. Não. Se você for perceber, o que rodeia todo o Evangelho de Marcos, na minha opinião, é uma frase ou 2 palavras: ação e reação. Quando você vai ler o Evangelho de Marcos todo, você vai encontrar o texto dizendo várias vezes acerca disso: ação e reação.
Como, por exemplo, no capítulo 2, você percebe que existem 4 homens levando um paralítico até o telhado e descem ele até onde Jesus está. É uma ação. Quando você vai olhar para Jesus, Jesus vai olhar para os 4, e segundo o próprio texto vai dizer que Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe: perdoados estão os seus pecados. Reação. Capítulo de número 4, por exemplo, Jesus olha para os discípulos e fala: entrem no barco e passem para outra margem. É uma ação. O vento ele começa a bater sobre o barco. Ainda é uma ação. Jesus se levanta e repreende o vento. Reação. Então você percebe que o Evangelho de Marcos ele fala muito acerca disso. Ação e reação. Quando você vai ler o Evangelho de Lucas, já é totalmente diferente. Que Lucas não é preocupado em falar sobre as reações de Cristo. Lucas também não é preocupado em falar de outra coisa, a não ser de Jesus como a salvação. Se você for olhar todo o Evangelho de Lucas, você vai perceber que tudo que gera em volta do Evangelho de Lucas é que Jesus é a salvação, ou que Jesus é a solução para todos os problemas. Quando você vai ler também o Evangelho de João, já é diferente. João não está muito preocupado em falar acerca das reações de Cristo, não está muito preocupado em falar de Jesus como a salvação, não. O que João ele quer deixar bem claro no seu Evangelho é que tudo o que aconteceu com Jesus na terra simplesmente foi para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Tanto é que você vai ver rotinamente o texto dizendo acerca disso: é para que creiam, é para que creiam, é para que creiam, é para que creiam. Só que quando você vai ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é totalmente diferente do que a gente pensa. Porque quando nós analisamos o Evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus ele é muito preocupado em falar sobre a origem de Jesus. Tanto é que quando você vai ler o capítulo de número 1 do Evangelho de Mateus, todos nós temos uma certa mania de quando olhar o capítulo 1 a gente pular de página. Porque a gente olha para aquela série de nomes e a gente imagina o seguinte: não estou entendendo nada, para que essa série de nomes aqui? Mas aí é basicamente você entender para quem Mateus está escrevendo. Quando Mateus vai escrever o seu Evangelho, Mateus ele está escrevendo para um povo que não acreditava que alguém poderia ser muito bem falado se essa pessoa não tivesse uma história, se essa pessoa não tivesse uma genealogia. Tanto é que você vai ver uma série de nomes que você vai ver que começa desde lá de Abraão, desde lá de Adão, até chegar em Jesus. Mas quando eu olho para o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, eu acho bonito. Porque perceba que teve 3 nomes que Mateus falou que me intrigou. Quando eu estava analisando, porque você vai perceber que entre tantos nomes que Mateus poderia botar dentro deste Evangelho para falar acerca da história de Jesus, ele vai passar por nome de 3 mulheres que não viveram bem na época, mas eram pessoas que foram contadas dentro dessa genealogia. De quem você está falando? Eu estou falando de Raabe, estou falando de Betseba, e segundo alguns textos, há uma controvérsia teológica que Tamar também foi incluída dentro dessa genealogia. Quem olha para isso, imagina o seguinte: espera aí, para contar tão bem de Jesus, para que foi passar por esses nomes? Porque Raabe era uma prostituta de Jericó. Você vai ver que Tamar é alguém que, em meio ali aos conflitos, ela deitou com seu próprio sogro. E você vai ver que Betseba, a mais conhecida de todos, aquela que cometeu um pecado com Davi, quem olha para esse texto imagina: para que Mateus vai passar por esse nome?
É porque você precisa entender que eu nunca posso julgar o presente de alguém sem eu saber quem é que vai aparecer lá na frente. Tem muita gente que gosta de julgar agora, mas não sabe quem vai se manifestar lá na frente. Porque aparentemente elas cometeram erro, mas elas foram contadas na genealogia. E quando essa genealogia terminou, você vai ver no texto dizendo: e nasceu Jesus. Pegue na mão de alguém aí com toda a gentileza, e diga para ele: pode ficar tranquilo. Agora está sendo meio complicado, está ficando meio difícil, mas pode ficar tranquilo. Lá na frente Jesus sempre aparece. Lá na frente Jesus sempre aparece. Glória a Deus. Aleluia. Até que a gente vai ler o capítulo de número 16. O capítulo de número 16, na minha opinião, é um capítulo muito intrigante. Porque você percebe que Jesus ele vai fazer uma pergunta para os discípulos. E a pergunta é esta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quando está falando aqui do filho do homem, não está falando de outra pessoa senão Jesus. O que Jesus está perguntando é o seguinte: o que é que eles estão falando de mim? O que é que eles estão dizendo que eu sou? Isso aqui intriga. Porque essa pergunta, na minha opinião, foi uma pergunta que tinha que ter sido feita em outro lugar. Porque você percebe que Cesareia de Filipe, para os que não sabem, era uma terra muito idólatra. Havia muitos deuses adorados dentro de Cesareia de Filipe. Segundo alguns estudiosos, vai dizer que essa Cesareia de Filipe, ela foi dada esse nome por conta de um feito de um imperador, de um rei que viveu na época, que ele queria saber de onde a mãe dele veio. Então ele virou para o soldado e disse: corta a minha mãe no meio para eu saber de onde ela veio. Que segundo alguns estudiosos vai dizer que foi a partir desse momento que chegou o termo Cesareia de Cesariana. Segundo alguns estudiosos, essa cidade de Cesareia de Filipe era uma cidade muito idólatra. Isso aqui intriga, porque na minha opinião, uma pergunta dessa não teria que ter sido feita em Cesareia de Filipe. Na minha opinião, essa pergunta teria que ser feita em Cafarnaum, porque Cafarnaum foi um centro dos milagres de Jesus. Você vai ver que também poderia ter sido em outros lugares, mas perceba que essa pergunta nasceu logo neste lugar, em Cesareia de Filipe. E a pergunta que a gente se faz é essa: por quê? Isso aqui já intriga a gente, porque tem um pessoalzinho aí que diz o seguinte: pastor Walter, eu creio que não tem ninguém assim. Tem um pessoalzinho que vira e fala assim: eu não preciso dizer quem eu sou, não estou nem aí para a opinião dos outros. Isso aí já se quebra aqui. Porque se Jesus está perguntando o que é que eles estão falando ao seu respeito, por que você não está preocupado de saber de algum, do que algum está falando de você? Se esse Deus tão poderoso está preocupado com o seu nome, por que você não está? Perceba que a pergunta foi clara. Quem eles dizem ser o filho do homem? Eu gosto disso aqui, porque você vai perceber que os discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer: uns dizem que o Senhor é o João Batista. Eu gosto do João Batista, gente, porque o João Batista, ele é um camarada que num tempo de silêncio, ele foi alguém que foi inserido num contexto para romper um silêncio de anos. E eu acho muito lindo, porque quando você vai ler o capítulo de número 1, você vai perceber que João Batista, ele não vai crescer numa escola teológica. Se você for olhar
O texto vai dizer que ele cresceu no deserto. E há um problema teológico dizendo que quando ele tinha uma faixa etária de idade, os seus pais pegaram ele, entregaram na mão dos essênios, que foram pessoas que não se corromperam, que manteram a sua integridade diante daquele momento de problemas. E não vem muito ao caso dizer isso, mas eu gosto porque o texto vai dizer que ele cresceu no deserto. Só que eu acho lindo porque no capítulo 1 você vai encontrar o texto dizendo que ele cresceu. Mas o momento em que ele foi exercer o seu ministério não foi no capítulo 1, foi no capítulo 3. Pastor, por que disso? Simples. Porque o fato de eu ter crescido não quer dizer que eu estou pronto. Tem muita gente que só cresceu, mas não tem estrutura ainda. E você percebe que João Batista ele vai aparecer. Isso aqui dá uma mensagem terrível, pastor. Porque João Batista ele vai aparecer no capítulo 3 num cenário difícil, aonde você vai ver que o texto dizendo que no capítulo 3, se você quiser botar aí, meu amigo, fique em paz, pode colocar aí se quiser, para depois dizer que eu preguei heresia. Se você for olhar o capítulo de número 3, do versículo de número 1 do Evangelho de Lucas, você vai ver o texto dizendo: no tempo em que haviam sumos sacerdotes. Tem alguma coisa errada. Porque não existiam dois sumos sacerdotes. Sumo sacerdote é um só. E por que aquilo ali estava acontecendo? Simplesmente por um fato. Porque o que estava predominando, que estava sendo tomado ali, a ideia ali, o que estava reinando sobre o templo, não era Deus, era o patrimônio familiar. E quando o patrimônio familiar reina sobre a igreja, a mão de Deus sai. E se você for perceber, por linhagem, quem tinha que ser o sacerdote, por linhagem, era João Batista. Mas eu gosto disso aqui, porque você vai perceber que ele vai aparecer nesse cenário, só que ele não aparece no templo, ele está aparecendo pregando no deserto. Por que ele aparece pregando no deserto, se a mensagem poderia ser pregada no templo? Porque quando não querem ouvir Deus no templo, Deus vai para fora do templo, mas não vai parar de falar. Eita! Bate na mão desse crente aí e diga para ele assim: o dia que você não quiser ouvir Deus aqui, Deus vai sair daqui, vai falar lá fora, mas Ele não vai deixar de falar. Olha aí, aleluia. Oh, glória a Deus. Aí perceba o que estão dizendo que isso é o mesmo Batista aí. Mas ainda tem um outro povo que está dizendo que o Senhor é o Elias. Oh, gente. Oh, Elias, camarada bom. Elias foi apresentado num cenário de apostasia. E todo mundo gosta do profeta Elias, mas ninguém quer passar pelo que o profeta Elias passou, né? Porque o profeta Elias, quando eu olho para o profeta Elias, meus pastores, pastor Basílio, eu percebo que Elias viveu as 3 fases do ministério. Que isso? Que 3 fases é essa? Simples. Primeira fase, a fase de aparecer, a fase de se esconder e a fase de se apresentar. Ninguém se apresenta primeiro para depois se esconder. Primeiro se esconde, depois o céu te apresenta. Que é isso, pregador? Capítulo 17. Elias aparece no cenário, profetizando sobre a minha palavra, não vai ter chuva sobre a terra. Legal. E aí o cenário muda. Deus olha para ele e fala: pois bem, agora eu quero que tu saia daí e vai com o Querite se esconde lá.
E a tradução do querido significa cortar ao meio ou deixar do tamanho certo. É como se Deus estivesse dizendo: Elias, o fato de você estar aparecendo, pregando e profetizando que ninguém profetizou, não significa que tu está do tamanho que eu quero. Então vai para o querido que eu vou te cortar. Pegue na mão de alguém aí e diga para ele assim, ó: vai chegar um momento em que Deus vai te apresentar, mas vai ter um momento que Ele vai te esconder para cortar você. Não queira só o momento da apresentação, queira o momento do corte. Porque o corte é preciso, eu gosto disso aqui. Porque o corte que Elias sofreu não anulou da providência chegar até ele. Ele está no período do corte, mas se ele sentir sede, tem ribeiro para ele beber água. E se ele sentir fome, tem corvo para mandar alimento. Isso aqui merece um glória. O que é isso? É Deus cortando, mas sustentando. É Deus cortando, mas sustentando. Ai, diga para mim nessa hora: Deus corta, mas Ele sustenta. Deus corta, mas Ele sustenta os que são dele. Aí teve um outro mais lá dizendo: parece o Jeremias. E é que é terra. Porque todo mundo tem uma mania feita de dizer que Jeremias é o profeta chorão, e concordo, ele é mesmo. Mas se você vivesse o que ele viveu, você chorava juntinho com ele. E o pior de tudo, deixa eu quebrar aqui um paradigma, porque tem gente que está se achando, ou está achando que não foi avisado de algumas coisas, mas você vai perceber que quando Deus chamou Jeremias, Deus já avisou o que ia acontecer com ele. Pastor, você está falando do momento do profeta? Não. Deus deixou bem claro para ele. Porque no mesmo capítulo que você vai ver Deus falando para ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, eu te santifiquei, te dei nações como profeta. É o mesmo texto que vai dizer assim, ó: pelejarão contra ti. Sabe o que é Deus dizendo? Jeremias, eu estou te levantando como profeta, mas entenda, eles vão pelejar contra você por causa da profecia que está nos teus lábios. Mas pode ficar tranquilo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim profetizar algo aqui debaixo da palavra de Deus. Algumas pessoas vão resistir à tua chamada, porque para uns Deus chamou para consolar, mas para outros nem foi tanto assim. Para uns Deus chamou para ensinar, e você conhece Deus, mas entenda que nem todo mundo vai se sentir satisfeito com isso. Mas pode ficar tranquilo, eles podem pelejar contra ti, mas não prevalecerá. Olha aqui, perceba que a pergunta é: o que eles estão falando? Estão falando, é João Batista, é esse, é aquilo. E aí eu gosto, porque Jesus vira para os discípulos e fala: pois bem, já entendi que eles estão falando de mim. Agora posso fazer outra pergunta? Pode. E vocês? Quem dizes que eu sou? Isso aqui pega. Porque é possível eu andar com ele sem saber quem ele é. É possível estar aqui no culto de sexta, de quarta, domingo, e não saber quem ele é. Posso provar isso? Você se lembra? Eu falei aqui da passagem que todo mundo está lá no mar, o vento começou a soprar, o barco está balançando, Jesus vai lá e repreende o vento, e está no texto, que Jesus olha e diz, que os discípulos olham e diz: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebeu não?
como é que anda com ele e não sabe quem ele é? É. Como é que aceita vivenciar algo que ele ordenou sem o conhecer? E sabe o que me espanta? É que eles chegam do outro lado em Gadara. E está no texto que veio um homem endemoniado até Jesus e disse assim: o que tu veio fazer aqui? Filho do Deus vivo. Eita, glória a Deus, aleluia. Discípulo não sabe quem ele é, mas o endemoniado sabe. Olha aí. Diga para alguém que está do seu lado: seu tempo de casa Seu tempo não de casa. revela que você conhece Jesus. Glória. Às vezes o seu tempo de casa Deus maravilhoso. só está revelando que você nunca o conheceu ele e nem fez um esforço para conhecer. Porque todo mundo, eu aprendi isso ontem, pastor, eu achei muito. Não tem como você viver uma vida cristã só com informação de Jesus. E tem muita gente que está caindo no nosso meio, porque está infelizmente aqui dentro, só por causa das informações, mas não por causa da experiência. É. Melhor do que a informação é a experiência com ele. Olha a pergunta. Vocês, quem dizem que eu sou? O que é que a gente pensa? Gente, eles não andaram pouco tempo com ele. Foi um curso pesado, de 3 anos. E sabe o que é terrível? É que um silêncio aconteceu na hora dessa pergunta, até o momento que um decide falar. E quem falou? A pessoa mais complicada, o mais problemático, o mais difícil de lidar, aquele que tem um temperamento meio descontrolado. Oh Jesus! Já parou para analisar que as pessoas que mais conhecem Jesus são as que têm mais descontrole emocional? Oh, aleluia! São as que têm mais em negócio. É porque o crente é estranho, né? Uma hora ele está abraçando, outra hora ele está empurrando. Uma hora está beijando, daqui a pouco está dando soco. Aí imaginou, né? Oh, mas esse camarada, nosso irmão, eu gosto de dar um apelido para ele, o nosso irmão Pedrão, virou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui é motivo de dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Pedro está falando 3 coisas acerca de Jesus. Primeira coisa, ele está dizendo: tu és o Cristo. O que significa o Cristo? Além de significar um ungido, também significa o enviado. O que Pedro estava dizendo é: tu és aquele que Deus enviou para cá. E segundo, tu é filho. Promete, se você entender, você vai dar glória. E terceiro, teu pai está vivo. Glória a Deus. Glória. E eu gosto disso aqui. Porque Jesus olhou e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Pegou não? Vou te explicar. Quando você vê na Bíblia o termo bar junto com outro nome normal, não quer dizer que essa pessoa tem esse nome, mas está identificando de quem essa pessoa é filha. Olha o que Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tu é filho de Jonas. Ah, não. Vou melhorar. É Jesus dizendo:
Você não descobriu quem é meu pai? Eu também sei qual é o teu. Glória a Deus. Ah, você quer motivo alguém da glória. Porque é o céu dizendo: eu conheço a tua família. Graças a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Glória, glória, glória. Diga para alguém que está dizendo: Jesus conhece cada um daquela casa. Ele sabe quem está te causando problemas. Ele sabe quem está te dando dor de cabeça. Ele está dizendo: ninguém saiu ninguém saiu das minhas vistas. Eu já vi todo mundo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, vírgula, porque não foi a carne e o sangue. E aqui que aperta de novo. Porque perceba que Jesus está dizendo para você chegar a esse conhecimento, é porque a tua carne parou de prevalecer. Foi. E o teu espírito começou a aparecer mais. Aleluia. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que a gente só vai ter um conhecimento pleno, não total, mas pleno de Jesus, quando nós deixarmos quando nós deixarmos que o Espírito prevaleça e a carne fique calada. Não tem como você viver experiência com Jesus e nem muito menos ser tocado pela presença se não tem santidade partindo de você. Posso provar isso? Jesus vai olhar para o anjo, vai virar para Maria e vai dizer: salve graciada, tu foi escolhida do teu ventre para ser Salvador. Aí olha o texto, Maria olha e diz assim: como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem, eu nunca tive nenhum tipo de relação com ninguém, e como é que eu vou ter um filho? Aí está no texto: descerá sobre ti o Espírito, e o que será gerado por ele será chamado santo. Glória a Deus, aleluia. É o motivo da gente dar glória a Deus. Por que isso aqui é motivo da gente dar glória a Deus? Porque o Espírito só pode habitar aonde existe santidade. Aleluia. Olha aí. Jesus, glória a Deus. Por isso que tem muita gente que erra o salmo clássico. Vamos lá, todos juntos, repetindo o Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quebrou aqui. Já viu que esse salmo não é para todo mundo. É para quem habita, não passeia. Eita. Cria a raiz, hein? Oh Deus. Porque habitar fala de morar, morar fala de regra. É o salmista dizendo: eu só posso me descansar debaixo da sombra do Altíssimo quando eu aprender a se sujeitar às regras dele. E deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Se você gritou com toda a força dizendo que você e a tua casa servem ao Senhor, entenda: quem comanda agora não é você. Mas é o Deus que você disse que a tua casa era. E viver debaixo das regras de Deus é complicado. É como no jardim: quebrou regra, fora. E não adianta nem querer culpar os outros, porque quando Deus perguntou para Adão onde você estava, não é que Deus não sabia onde ele estava, não. O que Deus queria é que ele confessasse o que fez. Sabe por que muita gente está se escondendo de Jesus? Porque não quer confessar o que está fazendo. E o céu está dizendo: não quero que tu desculpas, eu quero que tu confesse. Porque Adão, ele não percebeu
que quanto mais ele joga a culpa dele para o outro, mais longe do jardim ele fica. Você não pegou, vamos melhorar. Adão culpou Eva. Eva culpou. A serpente teve quem acusar? Não teve. Mas percebeu? Um foi jogando a culpa para o outro. E quanto mais ele jogava a culpa para o outro, mais longe do jardim que ele ficava. É por isso que tem gente que não está prosperando. É por isso que tem gente que, infelizmente, está vivendo debaixo de jugo, mesmo estando dentro da igreja. Porque em vez de estar confessando, está apontando, está culpando. E o céu está dizendo: as tuas desculpas não te aproximam do jardim, só te afasta. Então diga para alguém assim, ó, para de dar desculpa. Para de querer jogar uma culpa pro outro. Assume o teu B.O. E deixa que Jesus prepare. Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Aí olha o texto. Por isso que eu digo, tu és Pedro. E deixa eu quebrar isso aqui, meu pastor, porque tem muita gente que erra nessa parte. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pelo amor de Deus. Jesus não está falando de Pedro. Ele está dizendo o seguinte: tu és Pedro. E sobre esta pedra, ele está falando dele, edificarei a minha igreja. O termo pedra ali, segundo alguns estudiosos, é fragmento de pedra, uma pedrinha pequena. Parece que não. Mas Jesus estava relatando para Pedro como seria a igreja que ele iria pastorear. Como é que é isso? A igreja que Pedro ia pastorear seria que nem ele, fragmento de pedra. Você consegue mover uma rocha? Consegue mover uma pedra enorme? E uma pedrinha? É Jesus dizendo: Pedro, a igreja que você vai pastorear vai ser igualzinho a você. Qualquer coisinha se move. É por isso que a igreja vai ser edificada em mim. Porque eu não me movo independente das circunstâncias. Você pode ir para um lado, pode ir para o outro. Mas eu estou com meus pés firmados. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Várias vezes. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Isso aqui dá até um tema, pastor, de estudo. Pergunta para alguém que está do seu lado: você seria pastor de uma ovelha como você? Seria? Já tem uma resposta. Não. Você seria pastor de uma ovelha? Dá um estudo complicado. Seria? Mas olha aqui. Eu termino aqui. Como é que você termina isso? Simples. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O termo aqui não é porta. Se é porta, é uma. Portas são muitas. E a pergunta que a gente faz é essa: que
portas do inferno é essa que Jesus está falando? Mas você não quer saber mais não, né? Guarda, continue aí, varão. Eu vou terminar aqui te dando essa explicação para você entender. E as duas faculdades de Meu Deus, eu não tenho conhecimento de você. Mas vamos lá, olha aqui, vou te explicar. Naquele tempo, em Cesareia de Filipe, lembra que eu disse para você que era uma região muito idólatra? Muito idólatra? Pois bem, dentro da Cesareia de Filipe, existia um Deus que era adorado lá, e foi comprovado pela arqueologia. Havia um Deus que era adorado lá, que era o Deus Pan. Como é que era esse Deus Pan? Esse Deus Pan, ele da cintura para cima, ele tinha corpo de homem, mas da cintura para baixo, ele tinha pés de bode. E como é que Pan agia? Simples. Quando chegava de dia, Pan era muito alegre. E ele tocava uma flauta e todo mundo ficava feliz. Só que quando chegava à noite, o povo que ele fazia feliz era o mesmo povo que ele aterrorizava. Foi daí que surgiu o termo pânico. Por causa desse Deus Pan, que quando chegava à noite, e ele é o Deus da floresta, ele trazia um desespero para todo mundo. Ninguém queria passar pela floresta, porque sabia que o mesmo Deus que trazia alegria era o mesmo Deus que estava trazendo medo. E a arqueologia comprovou que havia algumas igrejas que adoravam ao esse Deus Pan. Sendo que uma das igrejas que foi fundada para adorar o Deus Pan, havia uma que estava escrita lá em cima: Portais do Inferno. E lembra do que eu disse para você, que havia outros deuses que eram adorados? Em Cesareia de Filipe, Zeus também era adorado. Só que eu quero que você entenda, Baal também era adorado. Só que a arqueologia comprovou que a igreja que adorava o Deus Pan fechou. A igreja que adorava a Zeus fechou. A igreja que adorava Baal fechou. E a pergunta que eu te faço: e o povo cristão? E nós? Estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje. Quando Jesus estava dizendo assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, era Jesus dizendo: Pan é adorado, mas a igreja já vai fechar. Zeus foi adorado, mas a igreja dele também vai fechar. Baal é adorado também, mas a igreja vai fechar. Mas a minha igreja... Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia! Eles podem tentar calar uma chega, eles podem tentar arrumar o seu jeito para tentar fechar a nossa, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vim entregar uma profecia para esta casa. Levanta esta mão, porque eu prometi debaixo da autoridade de Deus. Alguns podem ter ido, feito, acontecido, mas a igreja do Getsemane está de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. Eita Deus! Aleluia. Glória a Deus. Se fosse para eu dar um tema para esta mensagem, dentro desta aplicação de não prevalecerão contra ela, eu diria que estamos de pé.
estamos de pé. Só que diga para alguém: você está de pé, mas fala assim, ó, mas por favor, cuide para que você não caia. Você lembra da carta ao Apocalipse? Se Deus permitiu, eu vou, quando o pastor Walter lembrar da minha pessoa, eu vou trazer uma mensagem sobre uma das igrejas do Apocalipse. E eu gosto, sabe por quê? Porque nenhuma igreja, você vai encontrar Jesus dizendo assim: você venceu. Ele sempre diz: ao que vencer. Então isso significa que até chegar lá, até a gente vencer essa guerra, vamos ter que batalhar muito. Oh Jesus, é Deus dizendo para nós: eu vou te dar resistência. Entre tantas igrejas que Jesus disse para ele que escreveu, teve uma que eu adoro demais. É uma igreja pequenininha que tinha, sabe lá onde, pastor? Lá na região de Filadélfia, o qual Jesus virou e falou assim: ó, tu tem pouca força, mas você não negou meu nome. Aleluia. Aleluia. Ô gente, que igreja é essa? Aleluia. E eu gosto, porque é para essa igreja, isso aqui faz a gente pensar. Para essa igreja, Jesus disse assim: guarda o que tens, para que ninguém tome. Aleluia. Você não percebeu, não? O que Jesus estava dizendo? Aleluia. Não precisa ser estudioso, ele vai entender. Eles já estão com a coroa na mão. Gente, só recebe coroa quem lutou. Ai, Joe. Aleluia. Aleluia. Porque a coroa naquele tempo era para os guerreiros que venciam os Jogos Olímpicos daquele tempo. É Jesus dizendo: vocês já venceram muita coisa. Não, agora quero que eu... Meu Deus, o que é isso, Jesus? Olha aí em volta. Teve muita gente que competiu nesse mesmo terreno que você. Olha para o lado, olha para o outro, vê se tem alguém. Mas você está aqui. Aleluia. E para quem ficou, Deus está dizendo: guarda o que tem. Guarda o que tem. Guarda o que tem. Aleluia. Para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que é que Jesus? Eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia. E é Jesus dizendo: estão querendo arrancar de quem nunca lutou. Estão querendo arrancar na realidade de quem lutou. Estão querendo arrancar de quem batalhou. E o céu está dizendo: guarda o que você tem. Eu vou te explicar isso aqui. Segura minha Bíblia, meu amigo. Segura com força. É Jesus dizendo: aguenta firme. Alguém está tentando tomar. Alguém está tentando tirar. Alguém está pressionando. Nega. Aceita. Vai embora. E o céu está dizendo: guarda o que tem para ninguém tome. Ninguém tome. Vai que ninguém tome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o pior é que ele não estava nem falando da terra. Porque todas essas promessas contavam só para o céu. Parece que não, mas é Jesus dizendo:
Vocês estão com vaga garantida aqui, mas alguém está tentando tirar essa vaga. Alguém está tentando anular tudo que vocês fizeram. Guarda o que tem, está? Porque quando vocês chegar aqui, tem uma pedrinha guardada. Glória! Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Com a permissão do meu pastor, fica de pé. Glória a Eu quero que você ponha a mão no ombro desse irmão, que você vai orar por ele. Tem um varão andando no nosso meio aqui, gente.